5, bem-aventurados os aflitos. E assim, mestre amado, só temos a te agradecer. Te agradecer e também te pedir pelos nossos irmãos que ainda não conhecem a tua luz, que passam por sérias situações na caminhada terrena, às vezes não têm o conhecimento a respeito da trajetória, mas sempre está ao lado de todos nós, ensinando e nos impulsionando para que possamos trilhar esse caminho, buscando o aperfeiçoamento espiritual. Os prazeres da terra são passageiros, mas que possamos acreditar no prazer espiritual, que este é eterno, é do Espírito. E assim o que passamos aqui na Terra é um teste para que no mundo espiritual possamos ter as benesses do amor ensinado por Jesus. E assim ilumina, protege, fortalece a todos nós e que tenhamos uma noite de paz e harmonia e bom entendimento. Que assim seja, Senhor. Hoje seria Júlio Galamba, é daí de Recife, só que ele estava viajando, chegou hoje, já em cima da hora, e não foi possível ele participar. Mas, agradecendo ao Mestre Jesus, assim vamos dar sequência a esse capítulo 5, Bem-aventurado. Boa noite, Marília, seja bem-vinda. Então, o palestrante não pôde se apresentar hoje, e estou aqui fazendo a palestra no lugar dele. Então, o tema é do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e são vários temas que aborda esse capítulo. O primeiro é a justiça das aflições. Então, todos nós já temos um pouco do conhecimento a respeito do que passamos aqui na Terra, e Jesus promete a todos nós as consolações. Bem-aventurado aqueles que passam por dificuldades, por problemas sérios aqui na matéria, mas que esses receberão a recompensa. Mas desde quando a situação que passamos aqui na Terra, não podemos estar reclamando demasiadamente. Sabemos que não é fácil a gente passar por situações várias sem reclamar. O problema da reclamação é o exagero. Mas muitos exageram nas reclamações porque não conhecem o amor de Jesus, que é o perdão, que é a benevolência, a indulgência, a caridade, o verdadeiro amor. Por isso que nós, aqui da Terra, cada um no seu grau de desenvolvimento, ainda tem as suas reclamações, ainda tem um julgamento muito forte, porque sempre olha o outro com uma vida mais tranquila. A gente sempre diz que a nossa dor é maior, e às vezes a do outro é muito maior, mas não está reclamando, não está fazendo muitas discórdias com o que passam. Então, aqueles que resignadamente buscam os ensinamentos de Jesus, eles sabem se proteger, mesmo reclamando, mas de uma reclamação mais amena. Boa noite, disse. O palestrante não veio hoje, eu estou aqui
estão no lugar dele. Então, é o que ensina Jesus nesse capítulo 5, sobre a justiça dos aflitos, ou das aflições, onde todos nós vivemos esses momentos, principalmente nos dias de hoje, quando a gente, às vezes, liga a televisão e está vendo aí notícias desesperadoras, mas que tenhamos a calma necessária para entender todo esse processo. E a gente sabe que não é fácil a gente ver a família destruída, o vizinho, os nossos irmãos de cidades vizinhas, do país, do universo, porque cada um passa as suas situações e é preciso que a gente tenha fé, a gente vai buscando, através dos acontecimentos, a gente vai superando essas barreiras que para nós ainda não é fácil. Mas Jesus está no leme e Ele está nos dando sempre as condições necessárias para que possamos prosseguir a nossa caminhada. Se não estamos fazendo 100%, mas estamos nos esforçando o máximo possível para fazer essa caminhada proveitosa. Então, temos o Evangelho como a bússola orientadora para as nossas aflições. Cada um tem o seu tipo de aflição. Uns passam por situações muito fortes, outros pouca coisa, mas mesmo assim ainda reclama, mesmo assim ainda se desesperam, porque falta ainda essa luz interior para entender essa caminhada terrena. Para nós que estamos estudando a doutrina, a gente encontra dificuldade nesse entendimento, imagine quem não conhece o caminho que está percorrendo. Mas estamos em busca dessa melhora. Sabemos que aqui a vida é passageira e devemos aproveitar ao máximo, mesmo ainda errando em certas situações, mas serve como aprendizado. É uma experiência que a gente passa. E aí a gente vai tendo o cuidado de não fazer mais aquilo que é contrário à lei de Deus. Então a gente vai diminuindo até desaparecer da nossa caminhada. É como aquela passagem do duelo. Naquele tempo era coisa normal. Nos dias de hoje, já não vemos mais nessa situação. Tudo já mudou. Apenas é através das palavras, que as pessoas ainda se aborrecem. Então, é sobre o perdão, sobre todas essas situações da nossa caminhada, que ainda temos dificuldade de olhar o outro como verdadeiro irmão. Mas tudo aquilo que se passou como o duelo, hoje já não existe mais. Apenas a gente ouve os comentários do que acontecia naquele tempo. Então, o duelo hoje está na nossa mente. A gente, às vezes, não pode olhar para uma outra criatura que já logo procura saber porque está me olhando, eu não estou doente, eu não estou isso, eu não estou aquilo, e, às vezes, nem sequer a gente está olhando para aquela pessoa. Então, a gente tem que conter a nossa visão e silenciar nas respostas para evitar muitas contendas. Porque quanto mais a gente dá guarida a situações contrárias, a situação piora. Então, não é que não podemos até passar como besta, como tolo, como todas as situações que disserem, mas pelo menos estamos evitando uma situação mais perigosa. E assim a gente está se aprimorando, buscando esse entendimento e conhecendo a nossa caminhada. Então, se temos as nossas aflições, tem algo a ver na nossa caminhada, porque sabemos que não é só uma existência que
temos, mas sim muitas e muitas existências passadas e que hoje a melhor que estamos vivendo é a de hoje. E assim vamos observando que os processos que passamos faz parte da caminhada passada e hoje estamos nos reajustes, não como castigo, mas como aprendizado, para que a gente possa superar todas essas dificuldades. Então, ontem já foi melhor, hoje melhor ainda do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Ou seja, ao desencarnarmos, já temos mais uma condição de entender a nossa caminhada espiritual. Então, tudo fica mais fácil porque nós estamos trabalhando interiormente, trabalhando a nossa e não trabalhando a nossa matéria só. O importante é a gente trabalhar a nossa alma, porque a nossa alma é que prossegue no mundo espiritual. Como o próprio Jesus tem nos dito que temos vida eterna. A vida eterna está no espírito. Aqui na parte terrena é coisa passageira. É um aprendizado que a gente está buscando aqui na Terra e que devemos aproveitar o máximo possível. Mais adiante temos as causas atuais das aflições. E diz o seguinte: as contrariedades da vida são de duas espécies, ou pode-se dizer de duas origens, bem diferentes, que é muito importante distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras não nesta vida. Ao buscar as origens dos males terrenos, percebe-se que muitos são a natural consequência do caráter e da conduta dos que os sofrem. Quantos homens caem por causa de sua própria culpa? Quantos são vítimas do seu desleixo, imprevidência, orgulho e ambição? Quantas pessoas arruinadas pela desordem, desânimo, má conduta ou por não limitarem seus desejos? Quantas uniões infelizes, fruto do interesse e da vaidade, e nas quais o coração não serviu para nada? Então, quantos desentendimentos e desastrosas disputas se evitariam com um pouco mais de calma ou com menos melindres? Quantas doenças e enfermidades resultam da imprudência e excesso de toda ordem? Então, veja quantas coisas tem aqui nessas causas atuais das aflições. Então, Jesus pede que perdoemos o nosso próximo. E para que possamos perdoar o nosso próximo, é preciso trabalhar o nosso interior. Perdão é uma coisa muito forte. Nós ainda não estamos habituados a perdoar, porque pensamos que perdoar é a experiência do nosso irmão. E, na realidade, o perdão é a gente mais procurar estar remoendo as situações que foi a causa dessas discórdias, desses desentendimentos. Não que a gente vá perdoar uma criatura que nos ofendeu, que nos magoou, que causou muitos problemas na nossa trajetória, mas que nós não desviemos do caminho dele. Estejamos sempre presentes. Não é convidando para um aniversário, uma festa ou algo mais, mas pelo menos fazendo uma oração por aquela criatura, pedindo ao Criador que ilumine, que amenize essas dores, essas situações contrárias que aquele irmão ainda tem para conosco.
Isso é o sentimento do perdão. Já estamos dando um passo para a melhoria, tanto nossa quanto dele. Porque aquele que nos magoa, o problema vai ser sempre dele, se ele não perdoar. Mas, para nós, a gente não deve ficar remoendo essas situações. Então, o problema vai ser dele. A nossa caminhada continua tranquila. E, às vezes, a gente pensa que perdoar é esquecer tudo que a criatura fez com a gente. E, na verdade, isso não é. Isso aí é impossível, porque está gravada no nosso pensamento. Mas que não tenhamos mais aquele ódio daquela criatura, que não tenhamos mais a maneira de pensar do que ele fez. Então, a gente tem que mudar de trajetória. Mas, sim, estar sempre orando por ele, dando um bom dia, se for possível. Se ele não responder, o problema vai ser dele, não é nosso. E assim a gente segue a nossa caminhada. Porque precisamos ser indulgentes. Se precisamos ser indulgentes, é preciso que a gente faça algo de bom. A gente vá em busca dos ensinamentos de Jesus para entender o que é indulgência. O que é ter paciência com o nosso irmão. Porque se estamos numa condição de conhecimento espiritual mais elevado, e aquele irmão não tem o conhecimento que temos, é necessário que façamos algo por ele. Como não podemos fazer na matéria, podemos fazer em oração. Não pensar mais mal daquela criatura. Deixar ele trilhar o caminho dele e a gente segue o nosso. E procurando sempre fazer o bem. Isso é que nos dá essa tranquilidade, é que nos dá essa condição de tornarmos mais agradável ao Criador. Seguir as leis do Criador. Sabemos que 100% ainda não podemos seguir. Que ainda temos muitos hábitos, muitos vícios, muitos processos ainda inferiores que entravam essa nossa caminhada. Mas desde quando estamos nos esforçando para tornarmos criaturas melhores, com certeza vamos estar dentro desse padrão da lei de Deus. Alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, tranquilo. No item 6 tem causas anteriores das aflições. E aí, se há males dos quais o homem é a principal causa nesta vida, há outros que, pelo menos na aparência, lhe são completamente estranhos e parecem atingi-lo como que por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e dos que sustentam a família. Tais são também os acidentes que nenhuma precaução pode impedir. Os reveses da vida que tornam inúteis todas as medidas de prudência. As calamidades naturais e as enfermidades de nascença. Sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho. As deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Então, aqueles que nascem nessas condições seguramente não fizeram nada nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem solução, sem reparação, e que não puderam evitar, estando impossibilitados de as mudarem por si mesmos, e que os expõe à caridade pública. Então, seres tão desventurados e infelizes, enquanto ao seu lado, sobre o mesmo teto, na mesma família, outros tão favorecidos sobre todos os aspectos. Então, o que quer dizer, enfim, dessas crianças que morrem ainda pequeninas e que apenas conheceram da vida o sofrimento? Estes são os problemas que nenhuma filosofia ainda pode explicar ou resolver até agora.
anormalidades que nenhuma religião pôde justificar e que parecem ser a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, na suposição de que a alma e o corpo sejam criados ao mesmo tempo e de ter sua sorte irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes na Terra. O que fizeram essas almas? Deixa eu ver aqui. Que acabam de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias aqui na Terra e merecer no futuro ou uma recompensa ou uma punição qualquer, se não fizeram nem o bem e nem o mal. Então, são situações que a gente sempre pergunta a nós mesmos. Essas coisas que passamos, que nada fizemos de ruim, aí a gente pensa, bom, eu sou uma criatura boa, eu procuro o melhor possível. Mas a gente diz ser bom nas circunstâncias da existência de hoje. Mas quem fomos no passado? Se estamos sofrendo consequências que a gente não entende na caminhada hoje. Então, isso aí a gente vai buscar exatamente essas aflições em existências passadas. Que hoje nós temos o conhecimento de que já vivemos em outras existências, não naquele mesmo corpo, nesse mesmo corpo, mas já tivemos outros corpos, outros nomes, mas que faz parte da nossa escada, da nossa andada para o aperfeiçoamento espiritual. Então, cada um, uns lutam para ter certas coisas materiais e encontram dificuldade. Não conseguem de jeito nenhum. Outros, esforços nenhum quase faz. Aí recebe uma herança, aí aparece um bom trabalho e não tem, a gente olha e diz, poxa, eu estou numa condição que luto bastante, sou uma pessoa caridosa e não consigo nada. Mas aí a gente vai buscar exatamente essas causas, esses problemas, essas aflições que estamos vivendo nessas vivências anteriores. Então, as anteriores não foram boas, vamos dizer assim. Então, nessa existência, nós estamos preparando a próxima existência. Então, se não fomos bons nas experiências anteriores, nessa estamos tentando, com certeza, numa próxima seremos melhor do que hoje. Então, o Evangelho do Mestre Jesus traz todos esses ensinamentos, mostrando todos os detalhes da nossa caminhada aqui na Terra. Uns, às vezes, apressado, um não tem paciência, cada um desenvolvendo a sua condição, o seu aperfeiçoamento espiritual. Um já tem mais facilidade para o perdão, o outro na paciência, o outro na indulgência, na prática da caridade, cada um no seu campo espiritual. Não podemos precisamos sempre estar buscando esse aprendizado. Aí traz muitos pontos. O esquecimento do passado. E aí diz o seguinte:
É sem razão que se aponta o fato de que o espírito, não se lembrando das suas vidas anteriores, representa um obstáculo para que ele possa tirar proveito das experiências que nelas viveu. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. De fato, essa lembrança provocaria inconvenientes muito graves. Poderia, em alguns casos, nos humilhar muito ou ainda excitar nosso orgulho. E por isso mesmo, dificultar nosso livre. Em outros casos, ocasionaria inevitável perturbação às relações sociais. Então, nós sentimos algo do que fizemos no passado, mas tudo isso fica encoberto, porque já pensou a gente se defrontar aqui dentro da família, e aí a gente lembrar que a gente tirou a vida daquela criatura, que a gente causou muitos processos desagradáveis com aquela criatura, então seria pior. Por isso, Deus dá essa bênção do esquecimento, para que a gente possa, mesmo tendo aquele, ainda sendo ranzinza, como diz, com o outro, às vezes não aceita os conselhos, imprudente com o nosso companheiro, a gente às vezes rebate com muita dureza, a gente reclama, então é uma pessoa difícil. Então a gente aí vai buscar exatamente esses processos nessa condição dessas causas anteriores, das aflições. Então a gente vai ver que através do esquecimento do passado, a gente vai se trabalhando para se tornar melhor. Aí é onde vem o problema do perdão. Eu tenho uma dificuldade de perdoar. Certo, mas está tentando encontrar essa maneira de perdoar. Se não for nessa existência, numa próxima já torna-se mais fácil. Porque nem é tudo que a gente quer, como a gente quer, que a gente vai fazer. A gente vai lutar para tirar de dentro de nós o que Jesus pede. Tirar as montanhas que ainda existem dentro de nós. Então, as montanhas se referem a tudo isso. Orgulho, vaidade, perdão. Tudo isso que ainda a gente não tem hábito, a gente não tem ainda consciência de levar ao nosso próximo. Essa maneira de perdoar. Mas estamos a caminho. É um aprendendo com o outro. As oportunidades vêm. Então, quando a gente encontra uma pessoa ingrata, ou que a gente já ajudou muito, e aí recebe essa ingratidão, aí é um teste para a gente realmente saber se está trabalhando o processo no bem, ou se a gente rebater sobre a pessoa, aí a gente vai dizendo logo, ajudei fulano, hoje ele está numa condição melhor e hoje me deixou de mão. E, na verdade, a ajuda que a gente deu foi da nossa vontade. Então, se a gente ajudou, não tem que estar cobrando a ajuda que a gente deu. Se ele não reconheceu, aí o problema vai ser dele. Mas a gente fez o melhor. Então, assim a gente vai buscando esse entendimento. Vai terminando, vai melhorando a nossa condição espiritual. E é por isso que a gente hoje está buscando, através do estudo da doutrina espírita, conhecer a nós mesmos. E para conhecer a nós mesmos dá trabalho. Porque a gente encontra muitos obstáculos para tirar do caminho. Porém, que perseveremos sempre na fé, buscando, através desses ensinamentos, melhorar a nossa condição moral, a nossa condição espiritual. Vivenciando o Evangelho, fazendo o esforço dia a dia, momento a momento, para que possamos libertar
dessas situações ainda negativas que trazemos. Então, hoje já melhoramos bastante. Já somos criaturas com um outro conhecimento, mas ainda precisamos melhorar muito. Aí vem o item 12, motivos de resignação. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Jesus indica ao mesmo tempo a recompensa que espera os que sofrem e a resignação que o faz compreender o porquê do sofrimento como início da cura. Então, ser resignado é uma condição já de elevação espiritual. Porque todos nós, em todas as situações que passamos, é para o bem. Tudo tem uma utilidade na nossa caminhada. Mas nem sempre a gente olha nesse ângulo. Porque numa cirurgia, no momento dói, no momento a gente passa por situações vexatórias. Até cicatrizar, problemas. A gente precisa de auxílio, precisa de ajuda. O próximo está sempre ali nos auxiliando. Mas depois que passa, que cicatriza tudo, a gente esquece daquela dor. Então foi para um bem. No momento não foi fácil. Mas depois que passa, tudo volta a ser tranquilo. Assim também somos nós com essa caminhada aqui na Terra. A gente está buscando, a gente passa por sofrimentos vários, muitos problemas, principalmente nos dias de hoje, que a gente vê o mundo como pior do que antes. E que se a gente for olhar pelo ângulo da matéria, está pior. Mas se for olhar pelo ângulo do espírito, a gente está 100 vezes a mais do que antes. Já melhorou bastante. Porque se a gente buscar, naquele tempo, aquela passagem dos duelos, que ninguém vivia em paz, qualquer encontro que tivesse, o mais forte entrava em luta, o mais forte vencia. Hoje esse duelo acabou, já está bem mais ameno. Naquele tempo, a gente passava na rua, encontrava corpos, passava por cima, não dava nem atenção. Hoje, se a gente encontrar uma confusão, a gente tenta até, às vezes, desapartar, levar conselhos. Então, naquele tempo, não. Para a gente observar que já mudamos bastante, já estamos melhor. Ainda melhor vai ficar, porque já temos uma consciência de que precisamos, através das aflições, a gente buscar esse aprimoramento espiritual. Eu sempre digo, não é fácil não, porque a gente faltar um pão para a gente, faltar um lar, faltar tudo que falta para a gente, é uma dor imensa. Mas se tiver resignação, amanhã a gente recupera. E aí prossegue a caminhada. E até ajuda outros. É por isso que Jesus diz que a gente precisa buscar, através das aflições, esse motivo. E assim, trabalhar o nosso íntimo e se tornar criaturas melhores. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, pode fazer. Né? Me ouvindo bem, né? Boa noite, meus irmãos de caminhada. Então, Adalberto, escutando você, né? Aí eu vi, você é o teste, né? Nós estamos aqui e nós estamos aprendendo, né? Porque, assim, a doutrina, ela nos esclarece muitas coisas, eu digo por mim, que muitas coisas que eu não entendia, assim, às vezes o porquê da vida, que nem você falou. Aquele lá faz tanto, tanto e não tem nada, o outro lá não faz nada
e ele já tem tudo, essas coisas assim. Então, eu, particularmente, eu não entendia. Hoje eu sei que também é merecimento e a gente sabe que quem tem muito, né? Muito vai ser pedido também. A gente sabe disso. Aí hoje, assim, nós estávamos conversando aqui, né? Estávamos falando do dia a dia, né? Aí eu falei, por que será que a gente lá em outra, antes de reencarnar, a gente fala, ah, Senhor, pode me dar essa prova aí que eu aguento. Chega aqui, é tudo tão, a gente não consegue fazer nem metade do que a gente falou que ia fazer do outro lado, né? A gente não consegue pôr em prática o que a gente aprende. No dia a dia, muitas vezes, a gente passa por situações e a gente já leu, já aprendeu, já viu palestra, como que deve agir, e muitas vezes a gente age completamente diferente. Aí eu pergunto assim, isso realmente é uma falta de, de evolução. Mas uma coisa assim que eu fico pensando, eu não sei, Adalberto, se você sabe, o que muda o que quando nós estamos sem o corpo e hoje estamos aqui em um corpo, a gente sabe que cada reencarnação a gente tem um corpo, tem um nome, diferentes coisas, né? Assim, porque eu já quero a comida mastigada, né? Porque assim, às vezes era bom que a gente vê, ó, Fulano, você vai ter que trabalhar isso, aquilo, outro, né? Agora aqui a gente já tem que trabalhar a humildade. Perdoar, então, nem se fala, porque a gente às vezes desculpa, porque perdoar é uma amnésia, né? A gente tem que esquecer. Aí eu fico pensando assim, será que não seria bom também se a gente lembrasse? Porque às vezes a gente lembra, né? Eu, particularmente, eu lembro, eu tenho particularmente assim o que foi em outras vidas. E assim, mas eu acho que seria bom, né? A gente, bom, não sei, né? Como a gente vai, que nem você falou, né, Adalberto? Como é que a gente vai amar uma pessoa, o inimigo, um filho que a gente sabe que em outra reencarnação você fez assim alguma coisa contra a gente, né? Seria difícil. Então são coisas assim que eu acredito assim que a gente nunca vai ter uma resposta positiva, afirmativa nessa reencarnação. Talvez em outras, né, a gente venha com mais entendimento, já está mais evoluído. Eu acredito que nem você sempre fala, né, Adalberto? Eu, particularmente, eu sempre achei que a gente regredia, e você sempre falou, não, a gente vem sempre melhorando, isso eu estou levando para a minha vida. Mesmo que eu não seja aquela flor que se cheire todos os dias, mas eu estou levando, falo, não, eu cheirava menos na outra reencarnação, né? Aí assim eu pergunto, mas pensando bem, será que não seria bom também a gente lembrar, não do inimigo, mas assim, não vou fazer mais, o cigarro me matou na outra reencarnação, dessa vez eu não vou fumar, sabe? Porque a gente sabe, mas a gente não tem certeza, né? Então, é uns porquê assim que o espiritismo explica, mas ele não explica assim claramente, né? Eu particularmente sabe que eu sou muito curiosa assim nessas coisas de saber, e para mim tem que ter fundamento, né? O que eu estou estudando, o que eu estou aprendendo, os porquês da vida, porque muitas coisas a gente só andar com uma Bíblia embaixo do braço e falar amém e Senhor, Senhor. Eu acho que o caminho não é esse. Temos que falar, vai dar tudo certo, amanhã será melhor, Senhor, estou aqui, no que eu posso melhorar. E é isso, né? Não sei se você eu acredito que você tem alguma coisa para falar, assim, porque eu acho você muito sábio, sabe, Adalberto, nas palavras simples, e fala assim com verdade, né? Que assim, melhoramento, que a gente, muitas vezes, a gente quer dar o melhor da gente, a gente não consegue. Em situações, a gente fala, poxa, eu aprendi isso que eu poderia ter maneirado ali, né? Eu saí dos final, eu chutei o pau da barraca. Então, são coisas. E não sei, é falta. Quando a gente sabe, está estudando e a gente sai do salto, é falta de evolução ou ainda é falta de aprendizado? Essa é a pergunta. Olha, primeiro, o que somos aqui na Terra, vamos ser depois que desencarnarmos. A única coisa que lá não vamos ter é esse corpo material. Mas os instintos, os nossos hábitos, tudo, enfim, permanece naquelas mesmas condições. Agora, o esforço que a gente fez aqui durante a vida para se melhorar vai auxiliar. Aí vem
as preces que são feitas com utilidade, lá tem valor para aquele que se foi. Então, tudo isso ajuda. Agora, tem uma situação nossa, quando a gente vem de lá para cá, como você falou aí, que pode me dar isso que lá eu vou fazer e tal e tal. Lá, quando a gente vai reencarnar, pelos alguns estudos e alguns palestrantes que têm passado informações, e no livro Missionários da Luz, eu acho que é no capítulo 12 ou capítulo 13, tem lá a reencarnação de uma determinada pessoa, não sei se é Segismundo, eu acho que é por aí. Aí mostrando que para reencarnar, a gente, se tiver uma elevação espiritual, a gente mesmo escolhe as nossas provas. No caso, se hoje eu sou muito rico, eu posso chegar no mundo espiritual, pedir uma prova para voltar pobre, para saber o que é ser pobre, ser pobreza. Não é pobreza só no dinheiro, mas passar por todas as privações. Por aquilo ali é uma maneira de ele elevar espiritualmente. Desde quando não reclame da vida, não blasfeme contra Deus, ele tem a resignação, porque reclamar é uma coisa normal do ser humano. Agora, quando a gente abusa da reclamação, aí agora já está fugindo da lei de Deus. Porque Deus é bondade, ele sabe das nossas condições. Então, o que somos aqui no plano material, vamos ser no mundo espiritual também. É só a diferença é o corpo que a gente não tem. E lá está mais fácil, porque a gente está livre desse corpo. Mas também não podemos ir a todos os lugares. Lá tem as determinações de acordo com a nossa elevação espiritual. Os espíritos superiores vão a todos os lugares. Os inferiores têm uma limitação. Então é por aí que a gente vai observando toda essa passagem nossa aqui na Terra. Aí a gente luta pelo ter, não é anormal. É uma coisa normal nossa. Porém, se a gente abusa do que tem, aí agora a gente vai entrar em crise, vai ter que reajustar essa situação. Fazer o bem, praticar a caridade, tudo, enfim, tem os limites. Porque nós trazemos uma energia de quando reencarnamos, vamos dizer, se a gente tem um vício, aquele vício vai perseverar por muitos anos, ou até a existência toda. Mas se a gente está se esforçando para vencer aquele vício, a gente tem um mérito. Mas se a gente não se esforçar e deixar levar a vida de qualquer maneira, aí a gente vai pagar por aquilo que a gente não se esforçou para amenizar. E aí a gente vai ver um monte de situações na nossa caminhada. Porque todos nós somos aqui na Terra. Nós temos as nossas limitações, até onde a gente pode chegar. Um chega numa condição maravilhosa no sentido financeiro, o outro tem umas dificuldades várias, o outro nada dá certo, mas tudo está dentro do processo daquela criatura. Agora é preciso a resignação, é preciso a gente ter esse conhecimento da doutrina, principalmente que nos ajude e é muito. Porque em todas as situações que a gente passa, se a gente soubesse, e aí quantas vezes, eu mesmo digo, se eu tivesse estudado a doutrina espírita há mais de 60 anos, eu já era uma outra pessoa. Mas esses 30 anos, 32, 33 anos que eu estou chegando aí na doutrina, já me ajudou bastante a vencer muitos débitos que eu tenho e ainda tenho muitos a vencer. Mas estou lutando, trabalhando para tornar uma criatura melhor. Alberto, mas não vamos, Adalberto, não vamos esquecer também
Que muitas vezes, nas situações difíceis que a gente passa, fala, já trouxe de outras reencarnações, e muitas vezes não. Muitas vezes, nessa reencarnação que nós estamos, nós fizemos alguma coisa que acontece no futuro, que acontece no presente, são coisas que a gente fez, né, e tem que melhorar, né, porque nós espíritas, eu parei com isso, né, porque também eu não me considero muito espírita, porque eu sou espírita, que você falou que 32 anos ainda não coisa, imagine eu com 3, né, mas eu acredito, muitas vezes nós espíritas, não, as letras de reencarnação, às vezes não, hein, gente, às vezes, muitas vezes, ali nós colocamos uma pedrinha para o nosso irmão dar uma tropeçada, e aqui nós tropeçamos, aqui, eu tive que quebrar meu dedo, porque em outra reencarnação, não é não. Vamos prestar atenção, vamos viver os tempos atuais. Muitas vezes, nessa aqui, a gente faz o plantio e a gente colhe. É só isso que eu queria falar, gente. Mas quando se fala nas reencarnações, até a de hoje está inclusa nessas situações, porque a de hoje, se a gente errar, é pior ainda. E às vezes a gente comete, talvez nas outras não cometemos quase nada, e nessa a gente faz coisas berrantes. E aí complica toda a situação. Mas a gente tem consciência de quem fomos no passado, pelos nossos atos, atitudes, tudo, enfim, a gente, no fundo da nossa consciência, a gente vai encontrar algo que vai colocar esses detalhes à tona. Então, por isso que é preciso ser resignado, porque quando a gente passa por uma situação adversa, a gente vai observar logo, estou melhorando. E às vezes a gente, quando não tem o conhecimento, diz, a coisa está ficando pior para mim. Então, quando a gente recebe um sim, às vezes não é bom para testar a nossa caminhada, mas quando recebe um não, a gente vai buscar esse entendimento e, bom, se não me atendeu, eu vou bater em outra porta. Foi o que Jesus disse a Pedro, que era rebelde naquele tempo, disse, quando for pregar o evangelho, se bater numa porta e alguém te receber mal, deixa aquele local, vai bater em outra porta que um deles vão abrir para você. Então, é o nosso caso. Então, se alguém fala mal da gente, né, deixa lá. E aí vai em frente. Mas não fica remungando, reclamando, blasfemando, porque é uma coisa natural ainda do ser humano. Mais alguém? O Adalberto, esse silêncio me lembra sempre no centro, né? Quando termina ele estuda essas coisas que assim, o palestrante, alguém, ou quem está dirigindo fala, quem quer fazer a oração, todo mundo abaixa a cabeça, né? Aí ele faz aí um levanta lá, posso fazer. Ou então o palestrante todo dia fala, fulano, faz você. Então, esse silêncio sempre me lembra. Quando a gente está lá, né? Quem é que fala? Quem quer fazer oração de encerramento, né? E a gente abaixa a cabeça, né? Como quem diz, ai meu Deus, tomara que ele não me chame, se eu não estou preparado. Mas às vezes a gente fica quieto, mas a gente entendeu muito bem a lição. Mas se a gente quiser falar também, mesmo que não fale as coisas casando com palavras, eu acho que também é válido. E é isso, gente. Puxão de orelha em vocês. Mas muitas das vezes são reflexões que a gente fica fazendo, vai no fundo da alma buscando alguns processos, e aí vai rememorando e fazendo esse trabalho interior. Isso é muito bom. Então, se tem mais alguém para fazer alguma pergunta, algum comentário, alguma experiência que passou? Se não tem, vou pedir para Letícia fazer a prece final da Doutrinária da Noite. Muita paz, Deus proteja a todos
e que tenhamos uma próxima doutrinária com muito amor e muita dedicação. Meu amor, tudo bem? Tudo em paz. Foi. Boa noite, gente. Não tem aluno lá ainda, não. Vamos permanecer envolvidos com o plano espiritual superior que se faz presente. Agradecer a presença de todos, os encarnados e desencarnados. E dizer ao nosso bom Deus que nós agradecemos por tudo. Sem a presença dele em nossas vidas, nada seremos. E por isso pedimos que nos proteja, nos abençoe, e que possamos seguir adiante, aprendendo o que a doutrina tem nos ensinado. Que a tua misericórdia, Senhor, permaneça com todos nós, por hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja, uma boa noite.